Olá, sejam bem-vindos ao Magos de Mercúrio. Hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, a Ana, que é taróloga. Oi, Ana, dá um oi aí. Olá, Então, a Ana eu conheci no ano passado, né? A gente se conheceu, a Ana é baterista, e juntas a gente teve aí um projeto relâmpago, uhum. e a gente teve bastante afinidade, começamos a falar sobre esses assuntos que a gente gosta de espiritualidade, tarô, astrologia. E, né, quando a gente fundou aqui, eu e a Nádia, o Magos de Mercúrio, a gente pensou, pô, vamos chamar a Ana, né, para ela contar para a gente um pouco sobre o tarô, como que é o processo, como que foi ingressar nesse ramo. Então, Ana, fala um pouquinho sobre você, como que você começou a trabalhar com isso, quando que você se interessou pelo assunto. Conta um pouco pra gente. Nossa, é uma história que dá, acho que pelo menos um conto, assim, sabe? Porque é grande. Então, eu vou tentar dar uma resumida da resumida, assim. O Sim, meu interesse pelo tarot começou mesmo quando eu tinha lá pelos 13 anos, assim. E eu não sei o que que bateu em mim que nossa, eu queria estudar isso. E aí eu pedi pro meu pai, né? Eu falei, olha, se você comprar um deck para mim, eu faço o máximo para estudar sozinho, assim. Só que ele não gostou da ideia, que ele não acredita muito nessas coisas, e aí morreu ali o assunto, né? Mas sim, aí, com uns 17 anos mais ou menos, eu comecei a entrar em contato com tarólogos, ciganos e tudo mais. E eu gostei muito, assim, de como funcionava. Até então, eu não sabia bem como funcionava. E depois de uma conversa com alguns tarólogos, eles falaram, Ana, por que você não estuda tarô? Você tem uma intuição muito forte, tá? Um feeling muito grande. Se você estudar, você vai canalizar essa energia, vai ajudar as pessoas e tal. E aí comecei, né? Eu falar voltei, mas comecei a estudar lá com os meus 17 por aí. E aí, ano passado, com os meus 19, eu comecei a tirar cartas para outras pessoas. Trabalhei em site, estava fazendo até pouco tempo consulta particular também, e foi isso, né? Acho que eu tive um desencontro com a música, e quando eu tive esse desencontro, eu comecei a estudar a fundo. E sim. aí agora é isso, né? Tô aí, só tiro quando me dá vontade mesmo, mas nunca me desliguei totalmente. Não adianta só ter a intuição ali, a predisposição para fazer isso, tem que ter também bastante estudo, né? Não é uma coisa simples, digamos assim. Nossa, e Muita o gente tarô também tem confunde. quantas cartas para estudar, né? Tem É, muita carta, tem tem que acho que estudar muito. 78 cartas. O que a Ingrid falou é muito real, né? Tem que ter muito estudo. Tem muita gente que confunde um tarólogo, um cartomante como, essa pessoa é vidente, né? Ela tem os dons mediúnicos dela. Então ela tira qualquer carta e ela vê o futuro, assim, sabe, com a mente dela, essas coisas. Não é nada assim que funciona. Nada, 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 nada. Então, conta pra gente como é que é o processo da tiragem do tarô, como que é? Tem algum ritual? Como que você faz? Você tem que se concentrar? Como é que você capta as energias do momento? Como é que é esse processo? Então, essa questão de fazer um ritual antes ou não, depende muito de cada tarólogo, né? Tem gente que faz todo um ritual, assim, de banimento de energias mais baixas, esse tipo de coisa, coloca incenso, coloca cristal, coloca um copo d'água, um monte de coisa ali para fazer uma consulta, acende o incenso antes de cada um e tudo mais. Pela escola que eu estudei, que é a escola esotérica, essas coisas não são tão necessárias assim, né? A única coisa ali que eu faço eu pego lá uma taça, coloco água, Uhum. deixo ali do lado durante as consultas para transmutar as energias mais pesadas e tudo mais. Às vezes acendo um incenso quando eu acho necessário, quando eu sinto que eu tenho que fazer isso. E geralmente eu faço uma oração mental mesmo,
o que vier na minha mente, né? Não é uma coisa padrão, tipo, vou rezar um Pai Nosso, vou rezar isso, aquilo. Não. Eu peço para os meus guias da maneira que eu senti, assim, para eu poder me conectar com a energia da pessoa e conseguir fazer um bom trabalho ali, e aí eu tiro as cartas. Sim. E como é que é, por exemplo, você vai tirando as cartas, às vezes você nem conhece a pessoa, nem sabe a história dela, e como é que é intuitivo, assim, que você vai falando as coisas? Eu já tirei tarô com você, né? E como é que é? Sim. Você sente alguma coisa? Como que funciona isso? Eu acho que é uma coisa bem delicada, né? Mesmo quando você conhece a pessoa, porque às vezes a pessoa ela não tá te falando sobre um assunto que é muito particular dela, né? Mas aí ela chega na consulta e aí que você vai vendo. Sim, Então, tem muita questão da dualidade das cartas, né? Então, você tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de interpretar ali. E geralmente eu dou esse aviso, falo antes, né? Olha, por exemplo, essa carta aqui que saiu, ela pode ter mais de um significado. Então, pode ser que nesse momento esteja acontecendo isso ou aquilo. E aí a pessoa me fala o que é, e aí eu vou interpretando melhor as outras, sabe? Mas geralmente, quando eu não conheço mesmo a pessoa e ela vem, assim, se consultar, antes da gente tirar sobre perguntas mais objetivas, eu faço uma mandala, né? Eu vejo todas as áreas da vida dela e aí eu uhum. pergunto para ela, olha, é isso mesmo? Esse é seu presente? E aí quando ela me fala assim, então beleza, vamos lá para as perguntas, sabe? Eu sempre vou vou deixando claro, né, que não é porque eu tô tirando a carta aqui que, nossa, vai sair exatamente aquilo. As cartas, elas têm muitos significados, né? Principalmente os arcanos maiores, eles abrangem várias e várias coisas. Então, eu vou, tipo, falando, né, o que pode ser, que tem possibilidades ali, e ela me diz qual é, assim, me dá a confirmação, né? A não Tem ser que uma ela tenha me dado um pergunta. contexto inteiro antes, daí é fácil. Tem uma pergunta. Se você já teve Fazer. alguma tiragem difícil de fazer ou difícil de interpretar, queria saber dessa experiência. Já, eu tenho dois exemplos para dar. Uma foi com uma pessoa que estava muito carregada energeticamente. Então foi difícil nesse sentido, de lidar com a energia dela, né? Uhum. Porque eu sou médium e empata. Então eu sinto tudo que você está sentindo, tudo que você está mandando, assim. Então foi muito complicado, porque ela veio com uma questão, assim, era uma pessoa que não tinha uma boa índole, sabe? Ela veio com uma questão assim, ai, eu tô muito mal nesse momento da minha vida, eu quero saber de um cara aí. E aí eu vi lá que ele tava passando por problemas na vida pessoal dele, assim, sabe? Ele não tava com cabeça para relacionamento. Era um cara que ela se relacionava que ia e voltava, sabe? Eles não entravam num consenso, assim, tipo, não se firmavam, né? E aí ela, deve ser dinheiro, né, e tal. Aí depois veio com o assunto de eu quero saber se aparece alguém na minha vida que eu vá me casar para me sustentar. Era uma pessoa totalmente egocêntrica, assim, sabe? Má índole. Putz, cara, era complicado, assim. A energia dela era muito pesada, muito pesada. Foi um dos motivos para eu dar um tempinho, assim, de tirar para as outras pessoas, né? Porque, meu, tem algumas pessoas que chegam tão carregadas para você que se você não tiver uma proteção boa, ou se você não tiver muito bem aqui, naquele momento da sua vida, você quer ficar na sua cama por dias, né? E tem um outro exemplo de tiragem difícil de fazer, de interpretar, que foi a gente que é tarólogo, a gente está acostumado, principalmente no começo de estudo, né, quando a pessoa está começando, a ver arcanos assim, né, tipo como cavaleiro, né, rei, rainha, pajem, como pessoas, representando pessoas. E nem sempre isso é verdade, né? Então teve uma vez que eu fiquei bem confusa, quando eu vi ali, eram dois reis, e eu fiquei tipo,
eu primeiro levei, né, pensando em pessoas. Depois eu vi que não tinha nada a ver, né? Aí eu fiquei pensando nisso na semana e depois eu fui lá falar com a pessoa, né? Tipo, olha, aquele dia eu falei que era isso, mas eu acho que não tem a ver com isso. Tem a ver com isso aqui e tudo mais. Daí fiz até mais sentido para a pessoa, né? Foi uma tiragem bem difícil de interpretar ali. Bem difícil. Mas deu tudo certo depois. Que bom. Uau, nossa! Essa primeira história aí, tipo, eu fiquei de cara. Caraca. Pois é. Complicado. E, tipo, como é que você vai... Se você consegue ver a pessoa tão... Sem a máscara, na verdade, como é que eu posso Essa dizer? Jogar é real? uma questão muito É, delicada, é bem delicado, porque uma das regras, assim, para você ser um tarólogo é você não expressar julgamento, né, para pessoa. Por exemplo, já veio pessoas aqui consultar comigo que estavam em triângulo amoroso, sabe, mais de uma. Sim. Como é que eu vou formar uma opinião pessoal e falar para a pessoa, "Oh, isso tá errado, cara, não sei o quê, não sei o que lá, não posso, né? Então tem que dar para ela o que ela tá perguntando ali. Foi a mesma coisa, mas foi muito difícil, né? Porque eu sentia, eu lembrei de uma coisa que essa mulher me falou, que foi, ela queria saber se uma pessoa que ela estava lidando, que era uma amiga, era falsa com ela. E ela mexia com baralho cigano e magia também. Então ela Nossa. veio com um papo assim: porque se estiver fazendo alguma coisa comigo, eu não deixo barato, que não sei o quê. Eu não tenho pena de ninguém, porque eu faço mesmo, não sei o quê. Meu corpo Caramba. travou, assim, sabe? Tipo, eu fiquei pensando, se eu der um deslize, se eu falar alguma coisa para essa mulher que ela não vai gostar, eu tô lascada, assim, foi bem complicado. Sim, sim. É complicado, porque quando você vai tirar o tarô, você, na verdade, assim, você quer ouvir aquilo que você quer, né? Só que, na verdade, É, você tem que estar preparado para ouvir a verdade, que pode ser qualquer coisa, exatamente. né? E me diga, Ana, o tarô, ele prevê o futuro? Como é que é essa questão? Eu posso perguntar, tal coisa vai acontecer? Essa é uma outra questão muito delicada, né? Porque geralmente as pessoas procuram um tarô com um sentido divinatório. Só que o que muitas não entendem é que as energias mudam, né? Então, às vezes aparece uma coisa e, por exemplo, ainda mais quando se trata de outro ser humano, né? Às vezes aquela pessoa que você tá apaixonado e tudo mais, e aí aparece lá que, ele vai fazer alguma coisa em relação a gente e tal, né? Às vezes até aparece, né, que a pessoa vai fazer um movimento, mas aí de repente ela não faz, porque ela não quis mais, entendeu? Seres Sim. humanos são muito complexos. Uma hora eu tô, ainda mais eu que sou gêmeos, né? Uma hora eu tô pensando em uma coisa, outra hora eu tô pensando em outra, uma hora eu quero fazer isso, depois não quero mais, quero fazer aquilo. Então, dá para prever? Sim, mas é bem delicado porque não é um futuro determinado, sabe? Tem um livre-arbítrio das coisas, às vezes você mesmo muda e já não quer mais aquilo que você perguntou e tal, é delicado, né? aí nessa pessoa, tipo, já cria uma resistência, né? E já tu É, muda a frequência de tudo já, né? Por ter sim, recebido essa informação. É, exatamente. você capta a energia do momento, como está naquele É, momento. A pessoa exatamente pode isso. ela tem o livre-arbítrio, dali a 5 minutos, não, eu quero Exatamente. fazer. Uhum. Sim, Essa é sim. a definição assim que é perfeita. Tarô lida com a energia do momento. É isso. E aí ele te mostra as tendências que podem acontecer assim a partir desse momento. Mas o momento também muda. Então, Uhum, sim. E explica um pouco para a gente, existem os arcanos maiores e os arcanos menores, né? Qual que é a diferença dos maiores para os menores? bom, para chegar nesse entendimento, você tem que pensar primeiro que a palavra arcano significa mistério. Hum, Então,
Arcanos maiores são mistérios maiores. Arcanos menores, mistérios menores. Que interessante. Os arcanos maiores, eles são chamados de maiores, mistérios maiores, porque, que nem eu estava falando antes, são cartas muito abrangentes, né? Elas podem significar algo para várias áreas da sua vida, não é em específico a uma coisa. Enquanto que os arcanos menores, eles são mais específicos. Por exemplo, o naipe de ouros fala mais sobre a questão material, né? Esse é o naipe de ouros, representado no deck que eu tenho, que é o Tarô Atala. Ele fala mais sobre a questão material, mas aí é meio delicado, porque muita gente confunde com que está falando sobre trabalho ou dinheiro, e não necessariamente. Fala sobre tudo que é material, tudo que é materializado, né? O naipe de copas já fala mais sobre os sentimentos. Ele tem a ver com o elemento água, né? O ouros tem a ver com terra, o de espadas tem mais a ver com a mente, com o jogo da mente, o que está acontecendo, com o racional, a racionalização, né? A análise, observar. O que representa um naipe de espadas é o elemento ar, né? Já o de paus é o fogo, que fala muito sobre a questão espiritual, a ação, o poder. Então, são cartas mais específicas do que os arcanos maiores, né? Os arcanos maiores você pode perguntar para qualquer coisa, assim, aparece. Tem muita gente, por exemplo, que usa os dois, tipo, eu vou lá, tiro uma carta, um arcano maior, e depois pego lá um menor, para ter o detalhe do arcano maior. Entendi. E quais são as cartas dos arcanos maiores? Quais são? Você consegue fazer uma síntese, assim, rapidinho, simplificada, assim, de cada carta? Sim. Posso usar palavras-chave, assim, um resumão, Isso. né? Tem a carta do louco, são 22 cartas. A primeira ou a última, depende de cada um, é do louco. Ela pode ser considerada ou a carta número 0 ou a carta 22. Ela fala sobre uma pessoa jovem, consequência também, né? Sobre você simplesmente pular em alguma coisa sem medir as consequências antes. É quando dá aquela empolgação, assim, que você só vai, você nem pensa muito. Ela fala muito sobre isso. A carta do mago, que fala muito sobre insegurança, mas também potencial. Quando você tem muito potencial para algo, mas você está inseguro de ir, de fazer e tudo mais, né? É uma carta que representa uma pessoa jovem também. A papisa, ou a sacerdotisa, em alguns baralhos, fala sobre uma mulher mais ligada ao espiritual, né? Assim como tem o Papa, aí tem a sacerdotisa, que é a mulher ligada com o sagrado feminino. Então, ela tem dons mediúnicos, ela tem uma intuição fortíssima, mas ela também é muito reservada. Né? Ela sente as coisas, mas fica na dela. Ela é mais observadora que a imperatriz, que é o número 3. A imperatriz é uma mulher muito forte, atraente, fala sobre fertilidade também. Então, pode ser que se cair para você na área da saúde, por exemplo, fala sobre gravidez, sabe? Fala sobre uma menina jovem também, eu diria mais adolescente, assim, para a energia dela. Mas é uma carta que fala muito sobre prosperidade, assim, sobre as suas coisas crescendo, você conseguindo levar adiante. A próxima é a do Imperador, que é uma carta um pouco difícil, porque como o nome fala, né, o Imperador é uma pessoa muito autoritária, uma pessoa possessiva, às vezes ciumenta, mas geralmente num cargo de liderança, assim. Então ela pode, por exemplo, representar o seu chefe quando sair numa jogada.
mas também é uma carta muito empoderada, sabe? Que traz muito empoderamento, você tá seguro de si, ser firme nas suas decisões. A próxima deixa eu achar aqui, a do Papa. O Papa, meu deck. Mas geralmente o Papa, ele tá, se você pegar tarôs mais tradicionais, ou com base, né, o de Marsella e afins, você vê o Papa com pessoas ao redor dele, né? Porque essa carta fala muito sobre uma pessoa conselheira, uma pessoa que está sempre lá pelos amigos, pelas pessoas ao redor, como é do Papa, e tem toda essa ligação do tradicional, também fala sobre uma pessoa que é mais certinha, segue mais, Diplomático. tipo, segue mais ordens, assim, ou fala sobre uma pessoa muito religiosa também, né, pelo próprio nome, fala sobre matrimônio, fidelidade, essas coisas, ou quando se trata de amizade, uma amizade muito sincera, verdadeira. Os Enamorados, que é a minha carta, a carta número 6. A carta também é bem difícil, porque pode falar sobre paixão, né? Muita atração, sentimentos muito fortes, uma pessoa mais emocional. Tanto que ela é muito representada, assim, para pessoas que são artistas, né? Que lidam mais com as emoções. Mas ela é uma carta geralmente difícil, porque fala sobre indecisões, né? A pessoa não sabe para qual lado ela vai, o que escolher. Geralmente, quando a pessoa está com muitas opções ali em jogo. E também fala sobre amores difíceis, né? Se aparece uma tiragem de amor, por exemplo, pode significar triângulo amoroso, né? Uma pessoa que está indecisa entre você e outra pessoa. Então, é E uma por carta que que difícil. você disse que é a sua carta? Por essa questão artística? É pela numerologia mesmo, né? Dos números. Ah, o número De você 6. somar a sua data de nascimento e tudo mais, o meu dá o número Ah, 6. O que é uma. Eu poderia falar que é coincidência, mas não é. Porque o número 6 me persegue. Eu nasci dia 6 de junho, que é o mês 6. ah, E aí o meu número é o 6 também lá da minha data de nascimento, sabe? Então, quem é regido por essa carta lida muito com essas coisas, assim, de insegurança, de não saber o que fazer, né? Muitas opções, muitos amores complicados. É op- bem doido. então eu quero ver agora a número 7, porque a minha numerologia dá 7 da 7. data de nascimento. A Quero minha ver é agora qual é. 5. A tua é 5? E a sua é do 5. Papa. Passamos por ela. Mas é basicamente isso. Provavelmente você é uma pessoa muito leal. Você é A conselheiro do Nádia? grupo. Uhum. Já o carro fala sobre uma pessoa que gosta muito da própria liberdade, que tem muito ambiciosa, vai atrás das coisas, assim. E essa carta em específico, né, não representando necessariamente uma pessoa, uma personalidade, ela fala muito sobre ganhos, vitórias, ou então o fim de algo, né, o rompimento. Tipo, você deixando a situação para trás e acabou, seguindo em frente, moving on, sabe? Sim. Número 8. A 7, ela mostra o movimento, né? Que é o carro, Exatamente. É você algo que tomando as está... rédeas, literalmente. Igual aqui igual sempre está representando, né, nas cartas. Uma pessoa lá tomando as rédeas de algo, né? Enquanto caminha. Uhum. A justiça número 8. Cara, essa carta aqui fala muito sobre karma. É impossível fugir do karma, não sai ela, né? Então, ela fala muito sobre você colher o que você plantou, seja bom ou mal, porque é a justiça que vai dar isso para você, né? É uma coisa justa que está chegando, depende do seu merecimento. Fala sobre uma pessoa muito racional, né? Ela é mais racional do que emocional. Fala muito também sobre a própria justiça, né? Se você está com um problema na justiça, pode falar sobre vitória.
esse tipo de coisa. Mas cara, essa carta aqui é o karma total, meu. Tem outras cartas ligadas ao karma, mas essa daqui, quando eu vejo, eu até arrepio, assim, sabe? Que ela Sim, é realmente muito no ponto, assim. Fez merda, vai levar. Ai, legal, ajudou tal pessoa, vai ganhar, entendeu? sim. A próxima é do Eremita. Tantas vezes essa carta saiu para mim, cara, mas muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Eu ia falar geralmente, mas eu nunca vi ela sendo representada de outra maneira, com outro tipo de pessoa. Todos os tarôs que eu vi, ela é representada por um senhor, né? Uma pessoa já de idade, porque fala muito sobre sabedoria, sobre uma pessoa sábia, mas que para ela alcançar essa sabedoria, ela teve que estudar muito, ela teve que entrar no próprio mundo dela, no interior dela, no mundo interior dela, para ela conseguir alcançar esse conhecimento que ela tem, né? Então, fala muito sobre paciência, calma, assim, tipo, espera um pouco, pensa, reflete, sabe? Sente se é isso mesmo, não toma esse passo agora, vai lá refletir. Geralmente é isso quando sai, ou fala sobre uma pessoa mais na dela, mais calada, mais fechada. Ela vive no mundo dela, né? Sim. A próxima também é uma carta muito ligada ao karma, que é a número 10, a Roda da Fortuna. Por que ela é ligada ao karma? Porque ela gira, né? É uma roda que gira. Então, assim, se você tá no topo, você vai para baixo, tá embaixo e vai para o topo, né? É o destino agindo na sua vida, é uma coisa que não tem como você escapar. Então, Sim. ela fala muito sobre mudanças, podem ser boas ou ruins, depende de qual momento você tá, mas fala também sobre instabilidade, né? Então, já essa carta aqui já caiu muito, por exemplo, para uma pessoa se relacionando com outra, ela queria saber o que ia dar, e aí aparecia essa carta aqui, que é uma carta difícil, né? E quando se trata disso, falando sobre instabilidade total, né? Tipo, uma hora tão bem, outra hora tão mal. Ah, estamos juntos, estamos brigando. Quero, não quero mais. É bem delicada. A próxima é a carta da força, que é uma carta, assim, também, vou te contar, porque fala muito sobre críticas, controle, né? Você querer controlar as coisas, você criticar demais, ser muito crítico. Também fala muito sobre, geralmente quando aparece como conselho, meu, dá uma segurada aí nesse seu instinto, para de agir na louca, vamos pensar, sabe? Vamos dar uma de justiça agora, chega, sabe? É uma pessoa que tá meio descontrolada, sabe? Ela tem que ir lá e dar uma segurada, assim, em si mesma, mas também fala sobre, às vezes, uma pessoa que está com a autoestima baixa, precisa se reconhecer mais, essas coisas. Também Uhum. pode falar de uma pessoa egocêntrica, né? Que nem eu disse antes, os arcanos maiores podem te dar inúmeros significados, assim, sabe? Então, Sim. por isso que é muito importante você conversar com a pessoa antes, ela se abrir, falar para você o que está acontecendo, te dar um contexto para ficar mais fácil o entendimento, sabe? A próxima é a carta do enforcado. Ixi, eu não peguei ela aqui. Deixa eu deixar ela passar a hora que eu fui mexer no deck. Mas é uma carta que fala sobre uma pessoa estagnada, né? Uma pessoa que está presa, ela está enforcada, mas quem colocou ela naquela forca foi ela mesma. Então, a pessoa que por algum motivo está travada, ela não consegue dar um passo à frente, ela não consegue sair de tal situação, ela não se move. Às vezes, uma pessoa que não se move é porque está na zona de conforto mesmo, né? Foi nem algo que aconteceu. Sim. Então, quando se trata, por exemplo, uma relação amorosa, ou sobre a área amorosa dela, não precisa nem ser necessariamente sobre uma relação que ela está perguntando, sobre uma pessoa, aí aparece enforcada. A pessoa está presa, né, ao passado.
tá presa. Ela tá estagnada, ela não consegue sair da situação, não consegue se livrar das mágoas, não consegue perdoar. E esse é o conselho dela, né? Perdoa, segue, moving on, quando se trata de amor, enfim, é uma carta complicada. Mas é uma carta também que fala muito sobre, cara, quando você sair disso, você vai conseguir coisas melhores, sabe? Se pegar lá a carta do enforcado, ele tá de cabeça para baixo. E geralmente fazendo um 4 com as pernas. E quando você vira, que é quando ele sai da forca, assim, né? É simbologia de quando você sai disso, ele parece que tá dançando, né? Porque fala sobre isso. Sobre você sair disso para poder entrar numa vibe melhor, numa situação melhor, sabe? Uma fase melhor na sua vida. Sim. E depois do enforcado vem a morte, que é a carta da foice, né? Fala sobre reconstrução, renascimento, nada sobre morte física, né? Para quem é leigo, uma morte simbólica, né? Quando você se reconstrói mesmo. Então você cria, tipo, coisas novas, você muda, assim, de uma forma bem brutal, eu diria. E também fala sobre corte, né? Cortes em relações, em outras situações também. A minha própria carta aqui está representada como uma foice, né? Representando o corte. Sim, é o fim de um ciclo, né? Exatamente. Para outro recomeçar. Sim. E depois a gente vai para a temperança, que é uma carta muito bonita, mas tem que ser paciente com ela também, né? Porque ela fala sobre, beleza, sair aqui da morte, meu Deus. Ela pede calma, respira, tudo vai melhorar, tudo vai entrar em harmonia. Só que você tem que ter paciência, porque não é uma carta muito rápida, assim, né? Ela é bem, tipo, a Imperatriz é uma carta mais rápida, por exemplo, a Temperança não. A Temperança é tipo assim, olha, você está sendo guardado, você tem a sua proteção, mas as coisas vão melhorar no tempo que tem que ser. Vamos deixar de ser apressado aí, sabe? A Sim, harmonia tá chegando, mas tem uma sequência, pode tipo, falar. o pendurado, né? Você tá ali pendurado Uhum. Aí na você sai da situação, situação, se aí você reinventa. corta. Começa a se Daí, reinventar, né? Vai pra temperança. O tarô conta uma historinha, né? E o louco, ou o tolo, ele tá viajando entre cada carta, né? Ele tá se jogando, ele tá vendo o que que tem ali em cada uma, sabe? É como se nós fôssemos os loucos, na verdade, viajando em cada momento ali, né, da vida, em cada ciclo. sim, Próximo é o nosso diabão, o diabo, 15. Essa carta, se você vê, né, para quem é leigo, assim, se espanta, né? Meu Deus, deve ser horrível. E não necessariamente, porque é uma carta que fala sobre os prazeres. A única caca aí é se você não tiver autocontrole, entende? Então, ter o sim, cuidado com vícios, sabe? O excesso, o excesso. E é uma carta que, junto com a carta da lua e a do pendurado, se eu não me engano, são essas três, fala sobre alguém fez trabalho negativo para você, sabe? ó, É uma carta que fala que tudo é muito intenso. Então, a paixão é intensa, a dedicação, sei lá, num projeto é intensa, tudo. Então, fala muito sobre obsessão também, sabe? Um ego, assim, sabe? Ciúme. uhum. 17. Opa, a gente tá na 15. Calma lá. 16. A carta da torre. A carta da torre ou a casa de Deus, chamada por alguns, é uma carta que surge para te falar: opa,
você tá no caminho errado aí. Quando tá no caminho errado, é como se fosse um chamado para você, assim, sabe? Não tá dando errado à toa. Fala que é a casa de Deus, porque é como se Deus estivesse ali, tipo, ó, te mostrando pro seu bem. Então, é uma carta que chega explodindo tudo, mas é pro seu bem, no final das contas, sabe? É você sair da torre e deixar ela cair sozinha, cara. Sabe? Você não ficar lá dentro. Uhum. Então, é como se fosse, tipo, realmente isso, um aviso de, ó, tá errado esse caminho aí. Bora seguir, senão alguma coisa aí vai, entendeu? Vai se romper, ou isso daí não vai dar certo por muito tempo, ou se tiver falando de uma pessoa ali, essa pessoa tá a ponto de explodir, entendeu? Pode falar sobre uma pessoa agressiva, uma pessoa desestruturada, é complicado, mas Sim. é pro melhor, assim. 16, 17, tô pirada, acabei de ver 16. 17 é a estrela. Aí, voltando para a historinha do tarô, né? Vamos pensar que o diabo veio, depois da temperança, né? Ah, você entrou em harmonia, começou a sair do equilíbrio, porque começou a entrar em excessos, vícios e tudo mais. Aí, opa, a torre chega para falar: vamos parar com isso, que isso tá errado, tá no caminho errado, você vai tombar, entendeu? Igual a Carol Conká, não é muito legal. Aí a estrela chega para te dar aquele pico de esperança. Não, as coisas vão melhorar. Vamos sonhar de novo, entende? Vamos ser otimistas. Coisas novas estão por vir, coisas melhores. Só que ela é uma carta que fala: se você pensar demais e não agir, não vai mudar nada na sua vida, né? Que a estrela é uma carta muito sonhadora. Então você fica lá, ai, eternamente pensando, até ir lá e finalmente fazer alguma coisa. Então, esse é o conselho dela, né? Por onde eu estudei. Cara, vamos partir. Legal você sonhar, beleza, põe em prática, sabe? Não fica aí só no plano mental. Mentalizando. Uhum. Exato. Depois da estrela, vem a lua. A lua fala sobre o mistério, o oculto, né? O que não está claro para você, o que está escondido muitas vezes. Às vezes não é nem questão de percepção, é questão de que está escondido mesmo. Ou, por exemplo, alguém está escondendo de você, sabe? Então é uma carta que pode falar muito, mas muito, muito mesmo, quando se trata de relação, sobre traição. Fala muito sobre isso, né? Porque é a pessoa lá te traindo e guardando segredo, né? Escondendo de você. Também pode falar sobre uma pessoa que tem problema emocional, né? Como depressão e tudo mais. É uma carta muito melancólica, muito melancólica, muito. Porque é como se várias coisas estivessem te iludindo, né? Várias coisas acontecendo e você não sabe no que acreditar, você não sabe o que é real. Meu Deus, o que eu faço? É uma carta muito confusa. Muito, muito, muito. Então, assim, o conselho dela, quando sai, é: siga a sua intuição para você saber o que é bom ou não para você, sabe? Segue a sua intuição, não acredita muito, assim, no que está ao teu redor, vai por você. Focas. Depois da lua, depois que você está nesse momento super confuso, super melancólico, vem o sol, que fala sobre as coisas vindo às claras. Então você começa a perceber as coisas se iluminando. Também fala muito sobre alegria. Também pode falar sobre maturidade, né? Controle. Mas em geral é uma carta muito positiva, assim. Bons momentos, paixão, né? Um casal realmente apaixonado. É uma carta, uma das mais positivas do tarô. Quando tá no lado positivo dela. É que E por último, tem os dois lados. exatamente. Por último, o mundo. Como ela é a última carta, ela fala justamente sobre encerramento de ciclo.
Então, são coisas se encerrando, né? Geralmente, essas cartas, se a gente entrar no assunto da dualidade, quando você faz uma pergunta de sim ou não, por exemplo, também depende muito do que você perguntou. Tem muita gente que tem a mania de, porque essa carta, ela é muito positiva, ela sempre vai falar sim. Não sempre vai falar sim. Por exemplo, o mundo responde sim sempre a mudanças. Sim. Sempre. Mas não necessariamente são mudanças também positivas, sabe? Depende muito. E é uma carta também que fala sobre oportunidades, mudando de ciclo, entrando num novo e mais positivo, né? Com mais coisas ali para aproveitar e tudo mais, para você agarrar, né? E é basicamente isso. Depois volta pro louco e a história recomeça, né? Entendi. Ai, que legal. Nossa, depois dessa aula aí, que bacana. Valeu! Nossa, muito legal mesmo. É uma E aí, aula quer perguntar extensa, né? alguma coisa? Eu só queria compartilhar uma experiência aí com tarô, bem rápido, tá? Pode falar. Uma vez eu tirei o tarô, foi ano passado, e eu lembro que que a tiragem era uma coisa assim, tá? Eu não sei o nome da tiragem, mas era assim, onde colocava você, a carta oposta, que seria outro, e daí uma em cima e outra embaixo, significava não sei o que também, mas eu sei que quando tiraram foi a carta da justiça, e daí a carta que tirou depois, que era o outro, era o mago. Uhum. E daí eu fiquei pensando assim, né, agora, né, de lá para cá, será que mudou e tal? E você estava falando sobre a justiça aí, como a justiça é racional e tal. E, eu não me sinto nada racional, sabe? Não me sinto, tipo, nada. Eu fiquei pensando, tipo, se naquela época era o que eu tava vibrando e que o outro, que seria o que ia complementar, não sei, seria assim, seria o mago, que no caso tem todas as ferramentas, né, no caso, enfim. E daí, Sim. outra coisa, né, só para fechar a experiência, é que daí numa tiragem do lado foi feito como se fosse uma tiragem sistêmica, assim, que tem Sim. vovô, sabe essa? E daí, quando foi tirar no final, apareceu a estrela. E daí eu totalmente me identifiquei, sabe? Uhum. Você que sabe aí do significado. Eu fiquei, nossa, meu! É isso aí, é isso que eu queria dizer só. Então, Desculpe. a carta da justiça, você falou sobre você não ter entrado numa coisa mais racional, mas ela também fala sobre karma, né? Sobre você recebendo o que você plantou. Você recebendo a colheita, assim, seja ela boa ou ruim, né? É o destino agindo, assim, sabe? Tipo, ó, hora da colheita. E aí, o que você vai receber depende do que você fez, né? Karma total. Então, pode ter sido nesse sentido também que apareceu para você. Ah, uau! Certo, Sim. certo. Obrigada. Nada. Quer perguntar mais alguma coisa, Nádia? Meu, Eu... eu ia só falar sobre o nome, mas acho que você ia falar, né? Você tem mais perguntas? Não, não. Do quê? Do Magos? Então, que o nosso nome, Ana, a ideia veio do Da mago, carta da carta do do mago, mago. porque a Ingrid queria fazer algo relacionado com o tarô. Daí a gente foi procurar um monte de coisa e eu sabia que o nome tinha que ter Mercúrio. Não sei por quê. Uhum. E eu lembro Mer- que
na época, a gente estava vendo o nome e via e tal, e não, e não, e não, e eu estava comendo um dia, eu pensei, cura hermética. Sem saber o que o Hermes, ou hermético, significa. Daí eu fui procurar na internet, tem tudo a ver com Mercúrio também. Daí eu falei pra Legal. Ingrid, quando ela falou sobre uma água, eu fiquei, nossa, vai ser esse nome! É que Mercúrio, a gente escolheu Mercúrio porque o Mercúrio é o planeta da comunicação, né? Foi isso que eu pensei quando eu vi Mercúrio lá. E é É, tipo uma troca de ideias ali, né? exato. Isso. Vivências. Para a gente poder expor o nosso pensamento, a forma como a gente pensa em relação, né, a essas coisas, Uhum. e contar as nossas experiências também, em fazer esse intercâmbio. E o mago é aquele que tem as ferramentas iniciais para fazer isso, né? Sim. Não sei, foi o que a gente entendeu, assim. Não, mas bem legal, não, bem legal. Daí, a gente queria saber, Ana, se tem como você tirar bem rápido uma carta para o Mago de Mercúrio. Cheiro. Arcanos, não sei, arcanos maiores, menores, você que escolhe aí, qual que for, não sei. Beleza. Eu vou Obrigada. tirar, então, uma carta maior, porque geralmente eu uso mesmo assim como conselho, né? Porque é uma carta bem abrangente, né? Então chega e já te dá sabe? Enfim, pode fazer a pergunta aí. Eu acho que um conselho para o nosso canal se expandir, chegar a mais pessoas, fazer o bem, né, para que as pessoas, enfim, tenham mais conhecimento nessa área, mais ou menos isso, um conselho de como prosseguir. Boa. Beleza. Vou tirar mais uma. Se eu sentir necessidade, eu tiro mais uma. Ficam 3. O que saiu aí? Olha, saiu a carta dos enamorados e do louco. Então aqui, a minha interpretação pode ser que as duas, ou uma das duas, ainda tem muita insegurança em relação ao projeto, talvez em como direcionar, ou esse pensamento mesmo de, ai, será que vai dar certo? E fica naquela insegurança, assim. Pode falar também sobre vocês terem muita coisa, né, na vida pessoal de vocês para lidar. E aí isso meio que trava, assim, na hora de produzir. E a sequência do louco aqui me fala, bom, tem os namorados que fala sobre, olha, chega de indecisão, vai lá e faz, sabe? O que vier veio, toma seu rumo, sabe? Põe lá os prós e contras de cada decisão, né? O que vocês estão planejando em fazer, como direcionar o canal, por exemplo, e vai, sabe? Porque o louco em sequência me fala justamente isso, sobre vocês só se jogarem, sabe? Sem se preocuparem muito com será que vai dar certo? Será que não vai? Ah, meu Deus, será que eu invisto mais tempo? Ah, o que a gente fala e tal? Cara, só vai, assim, sem pensar muito, só joga energia, sem pensar muito no que vem depois. O que vier, veio. Agora eu vou tirar mais uma. Ser mais espontâneo. Mais desprendido, menos preocupada, sabe? Sim. Uhum. Uau! Uau! Eu perguntei. Se elas seguirem esse conselho, elas conseguem sucesso no canal delas? Conseguem expandir e tudo mais? Saiu a cartinha do O sol! Oh, nossa, muito legal. Então, para mim, isso aqui para mim aqui são sim bem claro, assim, bem grande. Sim! Sabe, piscando. Demais, demais. Demais, obrigada, Ana. Nossa, muito obrigada. Foi nada. Então tá bom, Ana, muito obrigada aí
pô, pela sua participação no nosso Obrigada. canal. Valeu mesmo. Valeu. Pô, você deu uma aula aí pra gente, nós que gostamos do assunto, tipo, fiquei hipnotizada ali e eu com certeza vou assistir algumas vezes essa gravação. Para mim, sim. Isso para mim é muito divertido. Então, se vocês quiserem saber mais também, mais detalhes, alguma coisa, alguma carta específica, tô aí, sabe? Só me chamar lá no WhatsApp que eu respondo. Tamo aí. Valeu! Nossa, Ai, que querida! Obrigada. Sim, vamos assim que a gente tomar vacina, vamos nos encontrar e fazer um café aí com bate-papo desses assuntos de astrologia, tarô e experiências certeza, com espirituais, né? Vamos fazer. Vamos sim. Então, até mais, gente. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito de falar com vocês. Para mim foi muito legal. E Valeu! É isso, sucesso. Muito obrigada pelo seu tempo. A gente continua aí no contato, viu? Pode deixar. Até mais, Valeu, então, Ana. gente. Até Então tá. mais! Até, tchau! E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje com a Ana, que explicou sobre o tarô. E comente aqui embaixo, se inscreva no canal, segue lá no Instagram, segue lá no Facebook. E muito obrigada por assistir. Valeu! Se vocês têm alguma experiência com o tarô, que vocês, né, já fizeram uma tiragem e depois se concretizou, ou a pessoa captou mesmo a energia ali do momento, contem pra gente como é que foi. E é isso. Compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. Muito obrigada pela presença de vocês. Até, tchau! Até mais!